Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um PET 5, semana 1. A semana 1 traz para a gente porcentagem, problemas envolvendo porcentagem. Já trabalhamos porcentagem em outras semanas, né, de outros PETs, mas agora vamos falar de problemas envolvendo porcentagem. Vamos lá? O primeiro problema, ele traz para a gente o seguinte: mostra o quadro abaixo, mostra os preços antes do início das aulas de alguns materiais escolares e os reajustes que sofreram depois que as aulas começaram. O que é reajuste? Reajuste pode ser um aumento ou um desconto. É uma alteração em cima de algum valor que pode ser para mais ou para menos. Então, aqui eu tenho um caderno que custava R$ 6,80 e teve um reajuste, menos 15%. Então, diminuiu o valor em 15%. A borracha custava R$ 2,80. Teve um aumento, né, mais aqui um aumento de 25% do valor. A caixa de lápis custava R$ 7,20 e teve um desconto, um decréscimo de 10% do valor. Então, eu tenho que calcular os reajustes e depois está pedindo para colocar em ordem crescente de preço, tá? Do menor para o maior. Então, primeiro, vamos lembrar. O caderno, o preço do caderno, né? Porcentagem, 100% é o valor do caderno. Ele teve um decréscimo de 15% do valor. Então, ele passou a custar 85%. Então, é 85% do valor. Ele teve um desconto de 15%, então eu vou calcular 85% do valor do caderno, para saber para quanto que o caderno passou a custar. Como que calcula a porcentagem? Vamos lembrar, 85% é 85 sobre 100. Vocês lembram? 85% de 6,80, eu multiplico 85 vezes 6,80 e divide o resultado por 100, certo? Lembram que nós fizemos anteriormente? 85 vezes 6,80, 578. Sobre 100, dividir por 100, basta andar duas casas, né? Porque tem dois zeros, o 100. Então, anda com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, o caderno passou a custar R$ 5,78, visto que ele custava R$ 6,80. Menos quer dizer que vai baixar o valor dele, né? Então, vai abaixar em 15%. Vai passar para R$ 5,78. Tudo bem? Vamos ver agora a borracha. A borracha, o preço dela, 100%. Vai ter o quê? Um aumento de 25%. Vai ter uma variação de 25% para mais 25%. Então, vai passar 125%. Então, eu vou calcular 125% do valor da borracha, tá bom? 125 sobre 100 de R$ 2,80. Como que faz esse cálculo? Multiplica e depois divide por 100. Vocês vão fazer como eu fiz aqui no caderno, tá? Não vou fazer o cálculo para vocês, não. Agora, vamos fazer a caixa de lápis de cor. O que aconteceu com a caixa de lápis de cor? Teve um desconto de 10%, abaixou em 10% o valor da caixa de lápis de cor, né? Então, 100 menos 10%, 90%. Tá? Então, eu vou calcular 90% do valor da caixa de lápis de cor. 90 sobre 100 de R$ 7,20. O cálculo é o mesmo. Vamos raciocinar. Aqui vai aumentar, então é claro que vai ficar mais que 2,80. Aqui vai diminuir, então tem que ficar menos que 7,20. Vocês vão analisar essas respostas aqui. Depois que fizer os cálculos, marca aqui na ordem crescente o preço como ficará. Tá bom? Vamos para o próximo. O próximo é um problema que fala do Joaquim, que ele pediu R$ 1.000 emprestado para Maria. Ela resolveu emprestar, contanto que ele devolvesse ao final de 10 dias e com um acréscimo de 40% sobre o valor emprestado, tá? Ela propôs ainda que, caso ele devolvesse o dinheiro antes do prazo definido, ela reduziria 2% do valor devido por ele a cada dia adiantado.
Porém, caso devolvesse o dinheiro após o prazo, acrescentaria 3% do valor devido por ele a cada dia de atraso. Então, é um problema de interpretação, né, envolvendo porcentagem. A gente vai e volta, lê quantas vezes for necessário. A primeira pergunta: quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em 10 dias, conforme combinado inicialmente? Então, ela emprestou R$1.000, certo? E ele vai ter que pagar 40% de acréscimo. Então, o que nós vamos fazer? 100, tá? 100%, que é os R$1.000, mais 40%, que é o que ela vai cobrar de acréscimo. Então, eu vou calcular 140% de R$1.000, certo? A gente sabe que tem outras maneiras de fazer o cálculo de porcentagem, como nós já vimos em outros PETs, outras semanas, mesmo na sala de aula. Agora eu estou fazendo uma maneira direta com vocês, que a gente faz um cálculo apenas, tá bom? Então, 140 sobre 100, que eu transformei aqui a porcentagem em fração, de R$1.000. Como que calcula? 140 vezes 1.000, o resultado divide por 100. 140 vezes 1.000, 140.000 sobre 100 dividido por 100, basta simplificar esses dois zeros aqui, que vai dar R$1.400. Então, Joaquim devolverá a Maria R$1.400. Então, a dívida do Joaquim é R$1.400, tá bom? Então, vamos ver. Letra B. Qual será o valor da dívida caso ele salde em 13 dias? Então, se ele for pagar a dívida com atraso, o que ela falou? A cada dia de atraso é 3% do valor devido, não é? Então, o que nós vamos fazer? Cada dia de atraso é 3%, como está falando no comando. Logo, 13 dias será 9%. Por que 9%? Porque 10 dias mais 3 dias. 3 dias, cada dia é 3%, então 9%. Então, eu vou ter 100% mais 9%, que será 109%. Então, ele vai ter que pagar 109% de 1.400, tá bom? Então, como que eu vou fazer? 109 sobre 100 de 1.400. Então, vocês vão fazer conforme eu mostrei aqui e vão descobrir quanto que ele vai pagar para Maria se ele demorar 13 dias para pagar, tá? Vamos ver agora o outro caso. Letra C. Joaquim saldou a dívida em 4 dias. Qual foi o valor pago? Então, qual é aqui no comando que vai acontecer se ele pagar antes do prazo? O prazo não é 10 dias? Então, se ele pagar em 4 dias, ele vai adiantar 6 dias, certo? Então, cada dia adiantado é 2%, não é, gente? Se ele adiantou 6 dias, logo 12% de adiantamento. Cada dia é 2%, 6 dias, 6 vezes 2, 12%. 100% menos 12%, 88%. Então, ele vai pagar 88% de 1.400, porque a dívida dele já é 1.400. 88 sobre 100 de 1.400. Então, vocês vão fazer conforme eu mostrei aqui na letra A, esse cálculo de porcentagem. E vão ter a resposta do problema, tá bom? Vamos para o próximo. O salário bruto de Ana Clara, que era R$3.000 por mês, sofreu um acréscimo de 10%. Sabendo que seu empregador desconta 11% do seu salário referente ao INSS, responda as questões a seguir. Então, o salário, a gente tem o salário bruto e o salário líquido. Salário bruto é o total que ela receberia sem desconto. O salário líquido é o que ela recebe na mão, é o dinheiro vivo que ela recebe, que tem os descontos, né? Um deles é esse desconto aqui do INSS, tá bom? Então, a primeira pergunta, qual é o salário bruto de Ana Clara após o reajuste? Então, vamos lá. O salário bruto dela após o reajuste vai ser 100% mais 10%, porque vai ter um reajuste, um acréscimo de 10%, não é isso? Então, eu vou calcular 110% de R$3.000. Como que calcula 110% de R$3.000? Vocês já sabem, mediante os outros exemplos, tá bom? Vamos para o próximo.
Qual é o salário líquido de Ana Clara, ou seja, após o desconto do INSS, antes e depois do reajuste? Então, antes do reajuste, era R$3.000, tá? Aqui na letra A, vocês vão descobrir quanto que passou o salário dela após o reajuste. Aqui na letra B, está pedindo qual será o valor depois do desconto. Antes do reajuste, R$3.000. O desconto é de 11% do INSS, então 100 menos 11%, 89%. Então, eu vou calcular 89% de 3.000. Vai fazer o mesmo cálculo, 89 vezes 3.000 dividido por 100. Você vai ter o valor do salário da Ana Clara antes do reajuste, tá? Depois do reajuste, o salário da Ana Clara é esse que você vai descobrir aqui, que eu não fiz para você. Então, você vai colocar ele aqui. Depois do reajuste, o salário passou a ser tanto. Vai descontar 11% de INSS. Então, vai calcular 89% do salário que você vai descobrir aqui na letra A, tá bom? O cálculo de porcentagem sempre é o mesmo, tá? Vocês vão fazer, tá bom? Por isso que aqui tá vazio. Você tem que descobrir primeiro o valor aqui para poder calcular, tá bom? Letra C. Você sabe qual é o significado da sigla INSS e qual a razão desse desconto no salário do servidor? Pesquise e anote em seu caderno. Então, vocês vão fazer essa pesquisa sobre o INSS, vão anotar aqui as partes mais importantes que você descobriu e vai mostrar para mim quando for entregar o exercício, tá bom? Vamos para o próximo. Número 4. Sua mãe vai fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e, para isso, pediu sua ajuda. O quadro abaixo deve ser preenchido com o valor gasto no preparo do bolo. Imagine esses valores e complete a tabela. Esse exercício eu deixei ele todinho para vocês. Vocês vão ver quanto que vai gastar com leite e vai colocar aqui quanto vai gastar com ovo, quanto vai gastar com cenoura, quanto vai gastar com chocolate. E vocês vão preencher essa tabelinha aqui, tá bom? Não fiz esse para vocês não, nem dei um exemplo. Vocês aqui vão pesquisar aí. Aí depois vão pensar, supondo que vocês queiram vender esse bolo, estipule um percentual para acrescentar no valor total investido, ou seja, o bolo será vendido com um acréscimo de, você vai estipular quantos por cento sobre o valor que você gastou, que você vai querer ganhar, porque eu vou fazer um bolo para vender, então eu tenho que ter um lucro, não é? Então eu vou querer ter um lucro, um acréscimo de quantos por cento? Você vai colocar aqui 50%, 20%, 100%, você vai imaginar. Qual é o valor de venda do bolo? Aí você vai fazer o cálculo, tá? Qual será o lucro obtido? Qual é o valor de venda primeiro? Você soma o que você gastou, calcula a porcentagem que você vai estipular aqui conforme já foi trabalhado e você vai ter o valor da venda, tá bom? Qual será o lucro obtido? O que é o lucro? Você vai pegar esse valor aqui que você achou e vai tirar o valor que você gastou, né? Isso é o lucro que você teve. Qual será o valor da venda de 5 bolos iguais a esse e com o mesmo percentual de acréscimo? Aí é só multiplicar por 5, né? O valor da venda multiplicado por 5. Tá bom? Então, eu quero ver aí vocês trabalhando este exercício. Vamos ver quem tem aí o dom do comércio. Vamos para o próximo. O professor Felipe escreveu no quadro o texto do economista e jornalista Aloysio Biondi. Uma pessoa com a cabeça no forno aceso e os pés em uma pedra de gelo pode apresentar uma temperatura média excelente, embora esteja para morrer. Assim, falar em salário médio pode ser profundamente enganoso. Poucos poderiam ganhar altíssimos salários, enquanto a maioria receberia salários baixíssimos, com a distorção sendo totalmente encoberta pela média. Boa essa reflexão, né? Traz a gente para pensar. Para ilustrar essa situação, vamos resolver um problema. Então, eu tenho aqui uma pequena empresa com 25 funcionários. A distribuição dos salários é demonstrada no quadro abaixo. Então, olha para vocês verem.
20 empregados recebem R$ 1.000 cada um. 4 empregados recebem 5 mil cada um. Um empregado recebe R$ 10.000, tá? Com base nessas informações, o funcionário que recebe R$ 10.000 possui ganho superior à média salarial dos funcionários em... Então, vamos fazer o cálculo e ver quantos por cento essa pessoa que ganha R$ 10.000 recebe a mais da média, né? Eu creio que ela recebe mais do que a média salarial, né? Então, como primeiramente nós vamos calcular a média? Primeiro, nós vamos descobrir quanto que essa empresa gasta pagando os funcionários. Ela gasta 20 vezes 1.000, que é 20 mil, né? Porque 20 empregados, cada um recebe 1.000, ela gasta 20 mil. 4 vezes 5 mil, 20 mil também. 1 vezes 10 mil, 10 mil. Então, essa empresa, ela gasta 50 mil pagando os empregados, tá? 50 mil é o que ela tem de despesa pagando os empregados. Qual que é a média salarial, então? O que é a média? Média é você somar tudo isso aqui que nós somamos e dividir pelo número de empregados. Então, eu tenho a média salarial é 50 mil dividido por 25, porque é 20 mais 4 mais 1, 25 trabalhadores, empregados. Então, a média salarial é de R$ 2.000, né? Então, a gente vê que aqui, ó, eles ganham abaixo da média e esse grupo e essa pessoa que ganha acima da média, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Presta atenção. 10.000 menos 2.000, 8.000. Por que eu fiz essa subtração aqui? Baseada no comando aqui, na pergunta. Eu quero saber, o funcionário que ganha 10.000, ele ganha R$ 8.000 a mais da média, não é isso? 8.000 a mais. Aí a pergunta é, esses 8.000 representam quantos por cento de 2.000? R$ 8.000 representa qual que é, né, o ganho superior à média em porcentagem. Estão entendendo? Então, 8.000 representa quantos por cento em cima de 2.000? A pergunta é essa, o raciocínio é esse. Então, eu tenho 8.000 sobre 2.000, porque é 8.000 sobre a média. Eu vou calcular uma fração baseada nessa daqui, com o denominador 100 para achar a porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, se eu pegar 2.000 e dividir por 20 e 8.000 também dividir por 20, por que por 20? Porque eu tenho que pensar numa fração aqui que tenha denominador 100, porque a fração centesimal, ela me dá a porcentagem, que é o que eu estou querendo, certo? Então, eu sei que 2.000 dividido por 20, eu vou ter 100. Então, se eu achei aqui, dividido por 20, aqui em cima também eu tenho que dividir por 20. 8.000 dividido por 20, 400, certo? Então, o que eu tenho aqui, gente? 400 centésimos. Então, aqui eu tenho uma fração centesimal que eu consigo transformar em uma porcentagem, tá? Aqui a gente já sabe, agora é só você analisar e marcar. Tá na cara, né? Então, olha para vocês verem. O valor dessa pessoa que ganha 10.000, ela ganha quantos por cento a mais da média, né? Então, é realmente um absurdo. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Vocês vão rever o vídeo quantas vezes for necessário e vão fazer esses problemas com bastante atenção para poder me entregar, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima videoaula.